Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em pejotização? Talvez você seja um PJ ou conhece alguém que é. Pejotização é uma modalidade de contratação que vem explodindo no Brasil e, com isso, vem modificando radicalmente as relações trabalhistas. Mas, afinal de contas, o que é um PJ? Existe alguma vantagem em ser um PJ ou ter um PJ trabalhando na sua empresa? Nesse vídeo, nós vamos conversar exatamente sobre o que é PJ, por que todo esse crescimento de pessoa jurídica, se existem vantagens, quais são as desvantagens. Vamos conversar também sobre situações que podem ou não caracterizar a pejotização. O objetivo desse vídeo é que, ao final, você tenha uma compreensão clara, uma compreensão objetiva sobre o que é a pejotização. A pejotização, em sua essência, é a contratação de uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, para exercer atividades que tradicionalmente seriam realizadas por pessoas contratadas pelo regime CLT. Então, essa pessoa jurídica, ela vai fazer o serviço, ela vai prestar o serviço, ela vai exercer as atividades e vai emitir notas fiscais. Historicamente, a pejotização surgiu para ter uma flexibilização de relacionamento entre empregado e empregador, mas na prática se transformou em mais uma estratégia de economia de custos empresariais. Os números são impressionantes quando fala-se na quantidade de pessoas que saíram dos contratos de CLT, que deixaram o contrato como funcionário CLT e abriram pessoa jurídica e passaram a ser pessoa jurídica. Entre o ano, tem uma pesquisa que diz que entre o ano de 2022 e 2025, 5,5 milhões de funcionários saíram do contrato CLT e passaram a ser PJ. Dentre esses 5,5 milhões, 4,4 milhões são microempreendedores individuais, que é o MEI, o famoso MEI. As discussões sobre a pejotização, sobre a sustentabilidade da pejotização, elas vêm sendo assim diversas, mas não se enganem, achando que a discussão sobre pejotização é preocupação com a situação do trabalhador, é preocupação com a segurança do trabalhador. A pejotização, ela tem um custo social e tributário muito grande. Estima-se que o prejuízo social entre 2022 e 2025, somando recolhimento da Previdência, FGTS e Sistema S, tenha sido aproximadamente 106 bilhões de reais, o que vem aí gerando, né, diversas discussões sobre a sustentabilidade da pejotização no Brasil. Quais são as vantagens? Existe alguma vantagem em ser PJ? Vamos analisar aí as duas situações, a situação do trabalhador e a situação do empregador. As vantagens para as empresas, elas são assim, significativas, né? Então, as vantagens para a empresa significa uma economia de 70% dos custos, já que ela não vai ter despesas com encargos sociais, não vai ter despesas com encargos trabalhistas. Então, isso daí, a pejotização já gera uma economia de 70%. Existe também a situação em que a empresa pode contratar por projetos, pode contratar por serviços. A burocracia diminui e muito a burocracia da contratação, assim como também reduz muito a burocracia no caso de uma rescisão contratual. Então, para as empresas, a pejotização tem vantagens significativas. E para o trabalhador? Tem alguma vantagem para o trabalhador? Bom, a vantagem para o trabalhador pode ser que ele vai ganhar melhor, ele vai receber uma remuneração maior, já que não tem aí o desconto do INSS, não tem o desconto também do imposto de renda, claro, dependendo aí da remuneração. E também, uma outra vantagem seria a flexibilização de horário de trabalho, tá? A possibilidade de trabalhar com outras empresas, prestar serviço para outras empresas, mas na prática isso não vem funcionando muito, né? Na prática a gente está vendo que isso não vem acontecendo. Quais são as desvantagens para empresas e funcionários? Também vamos analisar dos dois lados.
a situação das empresas e a situação do trabalhador. O perigo para as empresas é que ocorra a caracterização do vínculo empregatício, tá? Então, se houver a caracterização do vínculo empregatício, a empresa vai ter que pagar para o trabalhador todos os valores relacionados a FGTS, férias, 13º salário. E é claro, além de fazer todo esse recolhimento, ainda tem que pagar multas, tá? Então, essa aí é a desvantagem para a empresa, ou seja, é o perigo. E para o trabalhador, qual é a desvantagem? Bom, a desvantagem para o trabalhador é que ele não vai ter direito a 13º salário, não vai ter direito a férias, não vai ter o recolhimento do INSS, não tem aí o depósito do FGTS. No caso de uma demissão sem justa causa, não tem aí direito à multa do FGTS, a rescisão, não vai ter direito ao seguro-desemprego, não vai ter direito a aviso prévio. A insegurança é total. A maioria dos funcionários são pejotizados por imposição das empresas. Não vem aí uma outra saída a não ser se transformar pessoa jurídica. E quais são os requisitos para se caracterizar um vínculo empregatício? Bom, gente, lá no artigo 3º da CLT diz que o que caracteriza o vínculo empregatício é ser uma pessoa física, subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Tá? Então, a pessoa física, então, mesmo contratando como PJ, mesmo tendo um CNPJ, é uma pessoa física que vai trabalhar dentro da empresa. Tá? E o que seria a subordinação? Subordinação é quando tem alguém hierarquicamente superior dentro dessa pessoa da empresa. É quando tem alguém que define os horários que ela vai trabalhar, que define os dias que ela vai trabalhar, que define as atividades que vai trabalhar. Então, isso é a subordinação. Dentro da empresa tem alguém hierarquicamente superior e que decide todas as ações e todas as atividades, todos os horários que essa pessoa vai exercer dentro da empresa. A habitualidade não precisa ser todos os dias, mas desde que esteja previsto para o funcionário. O funcionário, ele sabe que ele tem que fazer aquela atividade, ele tem que deixar aquela atividade pronta num certo dia, num certo horário, então não precisa ser todos os dias. Basta que já seja previsto o trabalhador exercer aquela atividade. Pessoalidade é quando aquela pessoa foi contratada especificamente para fazer aquele trabalho. Vamos imaginar a situação de um representante comercial. Um representante comercial, ele representa uma determinada marca de sucos, ele se dirige até um supermercado e faz aí um contrato de manutenção, de entrega de sucos para aquele supermercado específico. Então, quando é feito esse contrato, o supermercado não vai definir o horário que essa pessoa vai trabalhar, não vai definir os dias. Simplesmente, o supermercado vai exigir que aquelas prateleiras estejam sempre cheias, né? Aquelas prateleiras estejam sempre abastecidas de sucos, para que não fique vazia. E também o supermercado não vai se preocupar se um dia aquele representante comercial ele estiver doente, estiver com problema, e ele enviar alguém da equipe dele para fazer a reposição do suco na prateleira. Então, isso daí não tem, isso significa que não tem uma relação de pessoalidade. Qualquer pessoa pode ir fazer essa reposição dos sucos no supermercado, desde que o supermercado esteja com a prateleira completa. Agora, quando o supermercado precisa de alguém para abastecer a prateleira de sucos e contrata uma pessoa especificamente para isso e fala, olha, funcionário, a sua obrigação é deixar a prateleira de sucos sempre abastecida. Então, o fornecedor entrega na sexta-feira, você tem que vir sábado de madrugada e abastecer toda a prateleira para que quando o supermercado abrir, as pessoas vierem fazer compra, a prateleira esteja abastecida. Então, isso sim é uma relação de pessoalidade, tá? Não que a pessoa seja insubstituível, mas é porque ela foi contratada para exercer especificamente aquela atividade e mesmo não sendo todos os dias, isso já está previsto na rotina do trabalhador. A outra característica é a onerosidade. Então, o que é a onerosidade? A onerosidade está falando de dinheiro, né? Significa que a pessoa deve receber por aquela prestação de serviço. Então, eu tenho duas situações que eu
conhecia as duas situações, as duas pessoas. Uma delas foi uma cliente que tem uma empresa de publicidade, então ela tinha aí uma pessoa, especificamente um MEI, que exercia um certo tipo de atividade, um certo de trabalho, de mídias digitais, enfim. Esse MEI, essa pessoa tinha vários clientes também. Só que a minha cliente falou, não, eu estou aqui com essa mesinha vazia aqui no canto da minha empresa, eu tenho uma mesa, tenho uma cadeira e você pode vir e sentar e fazer seu trabalho. Então era isso que acontecia. Tá? Eu avisei, gente, eu juro para vocês que eu avisei. Mas ela não, ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu confio, é amiga da minha família há muitos anos. Tá, tudo bem. Então foi. Então a moça foi, a pessoa foi para a empresa dela, levava o próprio computador todos os dias, mas sentava ali na mesinha com a cadeira, mas surgiu aquela coisa, né? Chegava lá, mandava a mensagem, chefinha, cheguei, chefinha, tô aqui. Ia embora, chefinha, tô indo. Ganhava um bombonzinho, colocava nas redes sociais, oi, hoje a chefinha deu chocolate. Tinha aniversariante do mês, inclusive o nome dela estava no mural, né? Aniversariante do mês. O que aconteceu? Chegou o momento de encerrou o contrato. A minha cliente não quis renovar o contrato, ela simplesmente, o que ela fez? Ela colocou na justiça. E ganhou, gente. Ganhou por quê? Por conta de todas essas trocas de mensagens, fotos nas redes sociais e várias outras situações né, que não vou comentar aqui, que não tem necessidade. Isso daí caracterizou como vínculo empregatício. Por quê? Porque caracterizou a subordinação. Gente, o pior de tudo é a subordinação, se ficar caracterizado que aquela pessoa é subordinada a alguém dentro da empresa, descaracteriza totalmente a questão de pessoa jurídica. Uma outra situação já foi o quê? Uma empresa chegou em uma outra empresa, um empresário, né, empresário individual, foi trabalhar dentro dessa empresa. Tudo bem, nos primeiros meses ele adorou, ele comparava, porque tinha até um funcionário da empresa que exercia a mesma atividade, recebia tinha a mesma remuneração, então no início ele até brincava, nossa, eu estou ganhando mais do que você, porque como empresa ele não tinha aí retenção de imposto de renda na fonte, não tinha aí o INSS também retido na fonte. Porém, o tempo foi passando e surgiram aí os feriados. Então, todos, vamos trabalhar nos feriados, precisamos entregar o serviço no feriado. O rapaz que trabalhava como CLT, a pessoa que trabalhava como CLT, trabalhava no feriado e ganhava hora extra. Mas o empresário individual, é claro, não ganhava. 13º salário, chegou o momento do 13º salário. Também a pessoa que trabalhava na empresa como CLT recebeu o 13º salário. Houve uma situação em que pegou um atestado médico, tinha um plano de saúde da empresa, ficou 2 semanas afastado. Esse empresário individual fez o serviço dele dentro da empresa. Simplesmente, quando acabou o contrato, esse empresário individual também processou a empresa e ganhou. Houve a caracterização do vínculo empregatício, mesmo tendo conversado antes, mesmo tendo explicado toda a situação antes, sim, ele perdeu. Tá? Então, são situações que nós precisamos observar, principalmente a caracterização da subordinação. Tá? Então, pode ter todas as outras situações, até a habitualidade, de certa forma, claro que vai ter a onerosidade, mas a subordinação é o maior problema na caracterização do vínculo empregatício. Quais são as recomendações e os cuidados que eu sugiro aqui para vocês? No caso das empresas, faça contratos de prestação de serviços claros. Tá? Como o caso desse exemplo que eu passei, sim, teve o contrato de prestação de serviço, houve uma conversa antes, mas principalmente evite qualquer característica de subordinação. Tá? Evite alguma coisa que determine o horário que o funcionário vai entrar, o horário que o funcionário vai sair, horário de almoço. Evite a qualquer custo, qualquer situação que caracteriza a subordinação. E quanto aos funcionários, procure saber todos os seus direitos. Eu tenho uma cliente que começou como funcionária de uma empresa, ela ganhava ali um salário, digamos, aí ganhava R$ 3.000 e tinha os descontos, enfim. Ela achou que estava pouco, chegou na empresa dela e
pediu para aumentar o salário. A empresa sugeriu, olha, eu posso aumentar o seu salário, mas você será MEI. E ela abriu a empresa como MEI. Já se passaram alguns anos, já se passaram algum tempo. Atualmente, ela é Simples Nacional. Ela chegou, hoje ela é do Simples Nacional, continua na mesma empresa e não está ganhando tão bem assim, não. Tá? Porque o valor mensal, a remuneração mensal que ela está recebendo, ultrapassa um pouco o valor do MEI, que seria aí mensal para não chegar a 81 mil por ano. Mas ela não tenta mudar a situação, ela fica muito insegura, tem medo de perder o emprego, enfim. Então, são essas situações que eu gostaria aqui de conversar com vocês sobre a pejotização. Fiquem bem atentos, empresas, tomem bastante cuidado antes de chamar alguém para trabalhar dentro da sua empresa, chamar algum empresário individual para trabalhar dentro da sua empresa. Não existe essa, eu confio, é uma pessoa que não vai fazer isso. Não, se caracterizar a subordinação, não tem o que fazer. Até mesmo porque existe o princípio da irrenunciabilidade no direito trabalhista. Então, o trabalhador ele não tem como renunciar a nenhum direito dele, tá? Porque sempre tem a impressão que o empregador, que a empresa é a força maior, aonde vai sempre pressionar, aonde vai sempre induzir o trabalhador a aceitar as condições dela. E o trabalhador procure saber dos seus direitos, porque você pode estar sendo pejotizado, sendo que você poderia ter a oportunidade de trabalhar para várias outras empresas, ter uma remuneração maior, ter uma flexibilidade maior nos seus horários. Resumindo, né, a pejotização é um tema muito complexo, é um tema muito delicado, porque não afeta apenas os trabalhadores, afeta, como a gente conversou no início do vídeo, afeta as empresas, porque admitimos sim que os encargos sociais, os encargos trabalhistas, eles são muito altos, então as empresas estão usando a pejotização como uma estratégia para a redução desses custos, afeta também os trabalhadores, porque é uma oportunidade de ganhar melhor, é uma opção para não ficar desempregado. Então, a pejotização ela é um tema muito complexo, é um tema muito polêmico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas e espero também até ter despertado algumas dúvidas. Se vocês quiserem, podem enviar alguma pergunta, algum questionamento, que depois a gente converse sobre isso. Pode até sugerir um outro vídeo que nós continuamos essa conversa sobre pejotização. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.